Fala aí pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de anime e nesse vídeo eu vou falar sobre um anime que marcou uma das minhas épocas de otaku. Hoje irei falar sobre Tolaviru, um anime shounen com conteúdo mais voltado pro ecchi. E antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. Então vamos lá. Tolaviru é um anime de gênero ficção científica, comédia romântica, harem e ecchi. Muito ecchi, mas muito ecchi. A quantidade de ecchi nesse anime é tanta que o mangá dele é considerado uma história feita de homens para garotos. Vibe Bakuman. Ele é a adaptação para anime do mangá de mesmo nome, publicado em 2006, escrito por Hasemi Saki e desenhada por Yabuki Kentaro, mesmo autor do clássico Black Cat. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio Xebec. Esse é o mesmo estúdio que trabalhou nas animações de Love Hina, MM, The Angel e Shaman King. O anime até agora teve 4 temporadas e cada temporada teve alguns OVAs, dando um total de mais ou menos uns 15 OVAs. E aqui eu já aproveito para falar. Os OVAs de Tolaviru não são só episódios especiais, eles na verdade são realmente parte da história, e é necessário assistir todos eles para você poder ver cada temporada do anime. Eu vou falar sobre as datas em que as temporadas foram lançadas e já aproveitar para dizer a ordem em que o anime deve ser assistido. Então bora lá! A primeira temporada do anime foi ao ar no Japão dia 4 de abril de 2008. E durou até 26 de setembro do mesmo ano, contendo 26 episódios. Essa primeira adaptação adaptou a parte inicial do mangá. Então, um ano depois, dia 3 de abril de 2009, foi lançado a primeira leva de OVAs de Tolaviru. Eles foram sendo lançados até dia 2 de abril de 2010, que foi mais ou menos nessa época em que os animes passaram a ter a qualidade de imagem que tem hoje. Esses primeiros OVAs adaptaram alguns capítulos do mangá que seriam necessários para a continuação da história. Eles tiveram 6 episódios. A segunda temporada de Tolaviru, com o nome Moto Tolaviru, foi ao ar dia 6 de outubro de 2010 e durou até 22 de dezembro do mesmo ano, contendo 12 episódios. Essa segunda temporada adaptou completamente o restante do mangá. Em 17 de agosto de 2012, alguns anos após o início de um novo mangá de Tolaviru, que daria continuidade à história, um OVA foi lançado. Aquele OVA seria tecnicamente o primeiro episódio da terceira temporada de Tolaviru. Então, caso forem assistir a terceira temporada, comecem por esse OVA primeiro. Ele é o mais importante. Os outros que vêm a seguir é bom ir assistindo depois que terminar a terceira temporada, ou quando estiver mais ou menos no meio dela. Essa segunda leva de OVAs foram sendo lançadas até 3 de abril de 2015 e contém também 6 episódios. Então, após o primeiro OVA, que eu falei agora há pouco, em 6 de outubro de 2012, foi ao ar a terceira temporada de Tolaviru, com o nome Tolaviru Darkness. Essa que iria iniciar a adaptação para anime do novo mangá de Tolaviru, Tolaviru Darkness. Essa temporada durou até 29 de dezembro do mesmo ano, contendo 12 episódios. Com o fim dos OVAs de 2015, em 7 de julho de 2015, foi ao ar Tolaviru Darkness Second, continuação da série Darkness. Essa temporada durou até 29 de outubro do mesmo ano, contendo 14 episódios. E finalmente, em 4 de janeiro de 2006, vieram os OVAs de Tolaviru Darkness Second, que duraram até 2 de dezembro do mesmo ano, contendo 3 episódios. Então vamos começar. Tolaviru. O nome é um trocadilho com a palavra trouble, do inglês problema, e love, amor, que falando tudo junto fica Toraburu, que é o nome do anime. A tradução ficaria mais ou menos problemas para amar. Ele é a adaptação para anime do mangá de mesmo nome, publicado em 2006, escrito por Hasemi Saki e desenhada por Yabuki Kentaro. O mangá começou a ser publicado em abril de 2006 e durou até agosto de 2009, finalizando a sua publicação com um total de 18 volumes encadernados.
Porém, quase um ano depois, em novembro de 2010, começou a ser publicado um novo mangá, o mangá Tolaviru Darkness. Uma história que é considerada um spin-off, porém na verdade ela é uma continuação da série principal de Tolaviru. Esse mangá durou até abril deste ano, 2017, e finalizou a sua publicação também com 18 volumes encadernados, com a promessa de uma nova história futuramente. Ambos os mangás foram publicados pela editora Shueisha, mas foram impressos em duas revistas diferentes. O primeiro mangá foi publicado na revista Weekly Shonen Jump, a revista semanal que já publicou Naruto, Bleach, One Piece e Gintama. Já o mangá Darkness foi publicado na revista Jump Square. Ela também faz parte das revistas da Shueisha, mas diferente da Weekly, que como o nome diz, ela é publicada semanalmente, a Jump Square é publicada mensalmente. Essa é a mesma revista onde é publicado All no Exorcist, Owari no Seraph e The Grey Man. Agora vamos para a análise, começando pela história. A história começa com uma perseguição no espaço, onde uma nave espacial, pilotada por alguns homens, está perseguindo a nave de uma garota. A nave dela sofre alguns danos e ela é quase capturada. Porém, antes disso, ela consegue ativar um impulso da nave e fugir para a Terra. É então que a história muda o foco para Yukirito, o nosso protagonista. Um garoto tímido, gentil, atrapalhado e muito romântico. O Rito tem a tendência de ficar nervoso perto das garotas e acaba não falando muito com elas. Ele vive praticamente sozinho com a sua irmã mais nova, Yukimikan, em sua casa, pois os pais deles vivem muito ocupados com o trabalho, então ficam mandando dinheiro e ajudando com as coisas da casa quando podem. Eles também visitam seus filhos sempre que arrumam algum tempo, sempre se preocupando com eles. Na escola, o Rito é conhecido por quase todo mundo. Ele é apaixonado por uma garota de sua sala, Sairendi Haruna, desde o ensino fundamental, onde houve um incidente envolvendo o canteiro de flores da escola. O Rito acabou levando a culpa do incidente, pois ele estava perto do local todo destruído, tentando arrumar as coisas. Enquanto a escola toda estava falando que foi o Rito que fez aquilo, jogando a culpa toda nele, a Haruna foi a única que decidiu acreditar no garoto. Um tempo depois descobriram que não foi ele, e ele acabou se apaixonando por Haruna desde aquele dia. O Rito mantém esse amor por Haruna até hoje, mas ele tem meio que um problema, melhor dizendo, uma maldição. Toda vez que o Rito vai se declarar pra Haruna, dizer que gosta dela e tudo, sempre, mas sempre acontece alguma coisa pra atrapalhar o momento, fazendo o Rito nunca conseguir falar os seus sentimentos pra ela. É sério! Desde ser acertado por uma bola, atropelado por um caminhão ou por uma manada de elefantes, o Rito nunca consegue se declarar, ele é muito azarado. Em mais um de seus dias na escola, o Rito diz ao seu amigo que vai se confessar pra Haruna mais uma vez. Ele tenta fazer isso na saída da escola. Ele espera ela na entrada da escola e quando viu a garota, ele respira fundo, toma coragem e disse enquanto a garota se aproximava dele. Porém, nesse exato momento, uma maldita nave espacial cai bem na frente do Rito, fazendo tanta bagunça que ele acabou não conseguindo se confessar, mais uma vez. Em casa, deprimido, o Rito vai ao banheiro tomar um banho, para relaxar sobre o ocorrido, quando, após um tempo, alguma coisa explode na banheira do Rito. Ele fecha os olhos por conta da água que voou e pensa que algum cano deve ter estourado, mas quando ele abre os olhos, ele vê uma garota nua na sua frente. Por puro reflexo, o Rito acabou colocando as mãos pra frente quando a água explodiu, e quando percebeu, ele estava com as mãos nos peitos da garota. Ele dá um alto grito, pulando pra fora da banheira. A sua irmã corre até lá e ele diz que tinha uma garota nua na banheira, mas quando os dois olham pra lá, não havia mais ninguém. A Mika zoou o Rito, falando que ele tava naquela idade e se ele não tava conseguindo saber diferenciar a imaginação com realidade, fazendo o Rito ficar sem jeito. Quando chega no seu quarto, após fechar a porta, o Rito vê a garota no seu quarto usando uma toalha. Ele fica todo envergonhado, olhando pro lado, e logo ele pergunta quem ela era. A garota se chama Lala Satalin Deviluk. Ela é uma alienígena que veio do planeta Deviluk pra Terra. O Rito inicialmente não acredita que ela era uma alienígena, mas muda de ideia quando ela mostra a sua cauda. Ele pergunta por que e como ela foi parar na banheira da casa dele. Ela sorri
e diz que usou uma das suas invenções, o Pion Pion Warp Kun, um dispositivo que pode teletransportar qualquer ser vivo para algum lugar a curta distância, mas o usuário não pode escolher. A Lala é um gênio e é capaz de criar várias invenções, embora a maioria delas acabem quase sempre explodindo ou tenha algum efeito colateral zoado. Ela usou o dispositivo quando escapou da sua nave espacial e acabou por sorte na banheira do Rito. Antes ela estava sendo perseguida e escapou vindo até a Terra, mas a sua nave quebrou e ela teve que usar o dispositivo para não ser capturada. Ouvindo a garota, o Rito nota que ela ainda estava de toalha e ficou sem jeito de novo, olhando para o lado, quando a janela do seu quarto é aberta e um pequeno robô entra lá, abraçando a Lala. O robô é Peck, um robô roupa multiuso. O Rito fica confuso com o nome e a Lala demonstra como ele funciona. O robô começa a brilhar e se agarra no corpo de Lala, se transformando em suas roupas logo em seguida. Rito acha a roupa dela meio estranha, mas ele deixa pra lá, já que pelo menos agora ela estava usando alguma roupa. E é então que, de repente, o quarto do Rito é invadido por dois homens através da janela. Os homens eram perseguidores de Lala. O Rito arregala os olhos ao ver o que aconteceu. Foi tudo muito rápido. Eles haviam seguido Peck e encontrado Lala. Um dos homens agarra o braço de Lala e diz que ela não iria escapar dessa vez. Ela tenta se soltar e resiste ao perseguidor. O Rito olha a cena que ocorria bem no seu quarto, se perguntando por que tudo aquilo estava acontecendo ali. Mas após observar a expressão da garota, o Rito parte para cima de um dos homens e consegue libertar ela, fugindo com a Lala pela janela do quarto. Os dois passam a correr em cima dos telhados da vizinhança. Enquanto corriam, Lala pergunta por que o Rito estava ajudando ela. Ele responde dizendo que não sabia o porquê, mas que ele não podia ficar lá sem fazer nada enquanto via uma garota ser raptada. Nessa mesma hora, coincidentemente, Haruna estava passeando com seu cachorro e vê Rito correndo junto de Lala pelos telhados. Após chegarem em uma praça, o caminho dos dois é bloqueado após um dos perseguidores jogar um veículo na frente deles. Eles também eram de Deviluke e tinham muita força. Os homens encurralam Rito e Lala, então acima deles uma forte luz brilha, revelando uma nave espacial, e de lá desce um homem, coberto de armadura. Ele se chama Zastin, um guerreiro de Deviluke. O Zastin diz pro Rito que se ele valoriza a sua vida, ele deveria se afastar. O garoto fica com um olhar de medo, porém não se afasta. Ele fica em posição para proteger Lala. O Zastin então grita pra Lala dizendo pra ela parar de fugir e voltar logo pra casa. Ela recusa dizendo não. O Rito a acompanha, mas logo percebe o que o Zastin disse. A Lala diz que estava de saco cheio, ela não queria saber de ser sucessora da realeza ou coisa assim. Ela não aguentava mais ser jogada para casamentos arranjados que o seu pai arrumava. O Rito fica sem palavras. A Lala era uma princesa do planeta Deviluke e fugiu de sua casa pois ela não queria que decidissem por ela com quem ela iria se casar. Ela puxa do seu bolso um tipo de celular chamado Dial, e de lá ela ativa um outro dispositivo, um tipo de polvo robótico que começa a sugar tudo que estava no local, incluindo os Zastin e os outros homens, que eram os guarda-costas da realeza de Deviluke. Porém, como aquilo era uma invenção de Lala, ele não parava de sugar as coisas e acabou sugando o Rito também, que ficou preso no local que sugava as coisas, fazendo a máquina explodir em seguida. Então, no outro dia, o Rito, todo machucado e com curativos, vai pra escola, se lembrando do que aconteceu na noite anterior. Ele fica resmungando, todo deprimido, que se ela tinha um dispositivo daqueles, ele nem precisava ter tentado salvar ela, mas agradece por ela não ter feito aquilo no quarto dele. O Rito só não queria mais se envolver com ela. Enquanto caminhava, a Haruna acaba chamando o Rito, querendo perguntar se era ele mesmo que estava correndo pelos telhados na noite passada. Enquanto pensava se perguntava pro Rito ou não, ele respira fundo para se declarar para ela ali mesmo. Ele estava muito nervoso para pensar no que aconteceu na noite passada e não queria perder essa chance, onde nada poderia atrapalhar aquele momento. Ele então toma coragem e diz bem alto que gostava dela e pede para eles saírem juntos. Ele até se curvou quando pediu, fechando os olhos durante a confissão. Porém, quando ele abriu os olhos e olhou para cima, ele viu Lala logo à frente de Haruna. Ele arregala os olhos e Lala sorri. Ela vai pra cima do Rito, abraçando ele, dizendo que já que os dois pensam do mesmo jeito, o contrato de casamento estava certo e que eles poderiam se casar. O Rito arregala os olhos e grita confuso. A Lala recebeu a confissão dele pensando que era pra ela.
Então, no outro dia, enquanto acordava pela manhã, o Rito percebe que ele não estava sozinho na sua cama. A Lala estava dormindo do seu lado e pelada. Ela acorda e Rito tenta desfazer a confusão, mas é interrompido por Zastin, que se desculpa por ter tentado bater no futuro noivo da princesa. Ele diz que Rito se declarou para Lala com aquela confissão e com o ato de tocar nos seios dela quando ela estava nua, lá na banheira dele aquela hora. O Rito tenta dizer que aquilo foi um engano, mas Zastin diz que uma declaração para uma princesa não pode ser desfeito somente dizendo que foi um engano. Ele diz que se aquilo foi mesmo uma confusão, ele estaria indo contra a cultura dos Devilukianos, o que iria significar a destruição da Terra pelas mãos do pai de Lala, o rei de Deviluk, que pro azar do Rito é o rei da família que governa a galáxia inteira. E a partir daqui a história segue, contando a nova e divertida vida problemática de Rito, mostrando a sua vida escolar enquanto ele tenta se confessar para Haruna e encarando os problemas causados por Lala em sua vida amorosa. Ela que até se matriculou na escola dele. No decorrer disso tudo, vamos ter aventuras, situações constrangedoras e divertidas, garotas lindas e muito, mas muito ecchi, muito fanservice. Vários personagens vão sendo apresentados na história, onde nos é mostrado mais sobre Lala e a vida dos personagens com quem Rito e ela se relacionam. É uma história muito divertida e boa para se assistir, mas é aquela, tem certas coisas que dá até vergonha de ver caso você tiver com alguém perto. Os 26 episódios da primeira temporada fazem a história correr de uma forma muito bacana, porém ela não adaptou tudo no mangá, mas adaptou bastante coisa. Essas partes do mangá que não aparecem na primeira temporada foram adaptados em sua maioria nos OVAs. Mesmo assim, não é tudo do mangá que veio pro anime. As temporadas que vêm depois são uma sequência muito bacana da história e podem ser assistidas sem medo, uma atrás da outra. Só aquilo do primeiro episódio dos OVAs de Tolaviru Darkness que deve ser seguido para melhor entender a história. Mas bem, vamos falar um pouco sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. E nossa, pessoas, o traço de Tolaviru é ótimo. Os personagens possuem um traço muito bonito, principalmente as garotas, que são extremamente lindas. Tolaviru é um daqueles animes que você acompanha as primeiras temporadas com traço, mas aí, nas próximas temporadas, você vê uma extrema evolução de uma temporada para outra. Eu ainda me lembro de quando eu comecei a ver Moto Tolaviru, a segunda temporada, e vi como os traços estavam lindos. Eu fiquei sem fôlego. Fora que, na primeira temporada, o anime sofreu algumas censuras, se comparar ao mangá. Porém, a partir da primeira leva de OVAs, o anime passou a se tornar mais e mais fiel ao mangá. Aí, quando chegou na temporada Darkness, os traços que já eram lindos ficaram mais ainda. Porém, entretanto, o que mais me assustou em questão de evolução de traço foi no mangá. O traço melhorou demais, ficando melhor do que o anime. O Kentaro Yabuko Sensei é um dos artistas que desenha as garotas mais bonitas que eu já vi. O cara realmente tem talento pra isso. Essas imagens que estão aparecendo agora são o traço do cara no mangá. Isso mesmo, é do mangá esse traço. No anime, as animações são ótimas também, principalmente as da saga Darkness, onde você vê tudo fluindo de uma maneira muito bacana, toda a física com os corpos dos personagens também. Agora a trilha sonora. As músicas são bem bacanas, quase todas são leves e simples, para combinar com a atmosfera de comédia que o anime possui. Quanto a aberturas e encerramentos, cada temporada possui uma abertura e um encerramento, tirando a primeira temporada, que possui 2 encerramentos, e incrivelmente todas as músicas são boas. Eu irei falar algumas que se destacam. Kiss no Yukue, cantada por Ana. Essa música é o segundo encerramento da primeira temporada. Ele é tocado do episódio 14 até o episódio 25. Loop the Loop, cantada por Kotoko. Essa música é a abertura da segunda temporada, Moto Tolaviru. Rakuen Project, cantada por Rei. Essa é a abertura da temporada Tolaviru Darkness, a terceira temporada, e é também uma das minhas músicas favoritas do anime. Agora a dublagem. A dublagem de Tolaviru é excelente. O elenco de dublagem é cheio de dubladores talentosos. Alguns deles são Watanabe Akeno. Ela é a dubladora do Rito. Essa moça dublou o Rito de uma maneira muito da hora.
Para quem leu o mangá primeiro, provavelmente gostou de como Urito fala no anime por causa dessa moça. Ela também dubla uma personagem que eu gosto muito. Alguns personagens que ela já dublou foram a Ninomiya Shizuku, do Kyokai no Kanata, a Violeta Nu, do Code Geass, a Matsuoka Go, do Free, a Sherry Cromwell, do Toaru Majutsu no Index, e a Mutsu, do Gintama. Tomatsu Haruka, ela é a dubladora da Lala. Essa aqui, eu já conhecia a voz dela de algum lugar, mas eu não lembrava. Ela é bem conhecida também. Alguns personagens que ela já dublou foram a Anjo Naruko, do Anohana, a Naruse Ibara, do Coppelion, e a Yuki Asuna, do Sword Art Online. Kana Hanazawa, ela é a dubladora da Mikan, a irmãzinha do Rito. Essa moça já apareceu muito por aqui. Alguns personagens que ela já dublou foram a Shiro, do Deadman Wonderland, a Nakazawa Minori, do Norin, a Midorikawa Hana, do Prison School, a Sengoku Nadeko, do Bakemonogatari, e a Tachibana Kanade, do Angel Beats. Agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para minha opinião assistindo ao anime. Bom, o meu caso com Tolaviru é de extremo amor à série. Eu me lembro de ter começado a assistir depois que um amigo me indicou. Na época, eu não via muito anime ecchi. Os únicos que eu tinha assistido, realmente, foram Rosario mais Vampire e Elfen Lied. E olha que Elfen Lied nem era tão voltado pro ecchi. Foi Tolaviru que realmente me trouxe pro gênero ecchi. A partir dele, eu fui conhecendo outras histórias e me diverti muito com esse gênero. No começo, a história começou meio morna, mostrando o dia a dia dos personagens, as confusões que o Rito se metia por conta da Lala e as situações divertidas e constrangedoras que ele passou a viver no seu cotidiano. Mas mesmo tendo o foco no fanservice, a história de Tolaviru, por mais simples que seja, começa a cativar. Você vai sendo apresentado para vários personagens carismáticos e extremamente divertidos, que fazem a situação ficar ainda mais bacana, trazendo assim mais problemas para a vida do Rito, principalmente em sua vida amorosa. E dos personagens que vão aparecendo, com certeza vai ter algum que você vai se identificar. Eu tenho alguns. O ecchi no anime é grande e chega a ser pesado às vezes, se tornando o que algumas pessoas chamam por aí de quase hentai. Principalmente na saga Darkness no mangá, os caras não se seguraram quando se trata de ecchi. E é isso o que acaba dividindo muitas opiniões. Como eu disse no último Informação Extra, da semana passada, muita gente gosta e ou não se importa com o ecchi do anime, enquanto outros realmente odeiam histórias com ecchi e fanservice, e não assistem de jeito nenhum. Mas bem, um modo que a história vai sendo contada é bem maneiro, tudo ocorre de uma forma rápida e simples, sem complicação. Aí quando a primeira temporada acaba, você fica com aquela vontade de ver mais, e aí que os ovos entram. Além de fazer uma conexão com as próximas temporadas, eles conseguem trazer aquele prazer de estar assistindo uma história que você gosta novamente. Logo quando eu terminei de ver a segunda temporada, eu senti aquela sensação de já acabou? Pois ela foi muito curta. Mas então, algum tempo passou e o mangá Darkness foi lançado. Esse que eu acompanhei desde o lançamento até o término. O anime conseguiu adaptar bem o mangá, principalmente a partir da primeira leva de ovas, pois quando a primeira temporada estava sendo lançada, o mangá ainda não tinha terminado. Então eles tiveram que fazer aquilo para criar um final pro anime, de uma forma que ele pudesse ter uma sequência, e foi um final bacana. Aí conforme o mangá ia seguindo, em cada temporada do anime, eles fechavam em um arco que desse para considerar um final, mas que mesmo assim pudesse trazer uma sequência. E eles fizeram isso perfeitamente até o atual Tolaviru Darkness Second, que adaptou até certa parte do mangá Darkness. O mangá Darkness acabou, e já temos uma promessa para uma nova adaptação em anime do resto do mangá, vindo logo. Quem sabe eles irão adaptar o restante do mangá ou somente uma parte novamente. Bom, resta esperar. Agora, informações extras. Tolaviru possui 5 adaptações para jogos. 5! Muitos foram no estilo novel, aqueles jogos onde você faz escolhas que alteram o que ocorrerá na história. O primeiro game foi lançado em agosto de 2008, chamado Tolaviru Waku Waku Ringangakou Ren.
ele foi lançado para Nintendo DS, o primeiro DS. O segundo game foi lançado em outubro de 2018, chamado de Tolaviru Doki Doki Rinkai Gakouren. Ele foi lançado para PSP. O terceiro game foi lançado em março de 2014 para smartphones, chamado Tolaviru Darkness Idol Revolution. A qualidade desse game é incrível, pena que, assim como todos os outros, ele foi lançado somente no Japão. O quarto game foi lançado em maio de 2014, chamado Tolaviru Darkness Battle Ecstasy. Esse jogo foi lançado para PS Vita, e como o próprio nome diz, ele já faz parte da saga Darkness. E o último jogo, lançado até o momento, foi o game Tolaviru Darkness True Princess para PS Vita. Esse game foi lançado em novembro de 2015 e, na minha opinião, é o melhor de todos. Concluindo, como eu disse lá atrás, Tolaviru é uma verdadeira história escrita de homens para garotos. Vibe Bakuman. É um anime muito divertido e engraçado, que consegue te prender pela simplicidade da história e das coisas absurdas que acontecem. Os seus personagens são ótimos e muito carismáticos, dando um brilho maior para a história e que não é uma trama complicada. Ela só segue em frente, nos mostrando fanservice e situações constrangedoras e divertidas. O anime é bacana e traz situações muito engraçadas, nos mostrando mais como são as personalidades dos personagens e suas maneiras de reagirem às situações que ocorrem. Em algumas partes, ele se torna um tanto pesado, sendo realmente uma intenção de atrair o público. É uma pura e picante comédia romântica. O traço do anime é lindo, e conforme as temporadas vão seguindo, o traço vai ficando melhor ainda, se tornando quase tão bom quanto o do mangá, que, como eu disse, ele teve uma melhoria assustadora por parte do seu desenhista. O Yabuki Sensei é um dos meus artistas favoritos, desenhando algumas das personagens femininas mais lindas que eu já vi. A trilha sonora é bacana, com músicas bem leves que combinam com a atmosfera de comédia do anime, mas ele também nos traz músicas mais agitadas e algumas um tanto safadinhas em algumas cenas. A dublagem é ótima. Ela conta com várias vozes conhecidas e que combinaram totalmente com seus personagens. O número de episódios que cada temporada possui, eu considero que foi o suficiente para a história correr bem. A primeira, com seus 26 episódios, faz a história seguir de uma maneira rápida, mas cheia de conteúdo divertido, terminando de uma maneira que daria brecha para uma sequência, que ocorre com a primeira leva de OVAs, que deram uma ponte para as próximas temporadas do anime. Esses que tiveram a quantidade certa de episódios, para tudo correr de um modo bacana, mas que não alcançasse o lançamento do mangá. E para tapar o espaço que o público ficaria sem o anime, eles foram lançando mais e mais ovas que complementaram a história e são necessárias para a compreensão do que vem pela frente. Enfim, Tolaviru é um anime para quem gosta e procura uma história divertida, simples e engraçada, com um traço bonito e personagens muito carismáticos que fazem tudo ficar mais engraçado ainda. Além de ser um ótimo anime para os apreciadores de ecchi, pois o anime tem muito fanservice, mas ele ocorre de uma maneira engraçada e não muito forçada, diferente da maneira como ocorre em alguns animes. É tão engraçado que, durante o mangá Darkness, ele possui até uma explicação para acontecer, sério. Esse é um anime que eu recomendo muito, mas para você que não se importa com fanservice ou que gosta dele. E para quem quiser, eu vou estar deixando o link para os mangás de Tolaviru em português Brasil na descrição do vídeo. Tanto o mangá que iniciou tudo, quanto o mangá da saga Darkness. Tá tudo completinho, é só ler. E lembrando que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles. E se você gostou do vídeo, dá aquele curtir, comenta se quiser, compartilha se puder para dar aquela ajuda. E isso é tudo. Espero que vocês tenham gostado e agradeço por terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então até a próxima. Já, né?